Boa noite para os amigos e amigas. Como prometido, um dia desses aí, eu disse que ia falar sobre o espaço e tempo em Kant, ou seja, traçar algumas considerações sobre a estética transcendental. E é isso que eu vou fazer agora, nessa live, né? É uma live inesperada, na madrugada, que eu gosto bastante de silêncio. Então, vamos tentar aí tecer algumas considerações acerca do espaço do tempo em Kant, principalmente, claro, na crítica da razão pura. Mas antes de tecer essas considerações da crítica da razão pura, é importante a gente saber como era que se pensava o espaço e o tempo, principalmente o tempo, antes da filosofia kantiana. Como é que eram pensadas essas questões. E aí eu fiz, obviamente, um roteiro, eu vou seguir, né, para ler algumas coisas eu vou ler e comentar outras, para não perder de vista as coisas importantes que são necessárias dizer. Então, vamos começar, obviamente, com Platão. Em Timaios, no fragmento 37d, né? Platão afirma que o tempo, Cronos, é a imagem móvel da eternidade, aion, que é eternidade em grego antigo, movida segundo o número. E aí ele diz num fragmento que assim, portanto ele planejou fazer uma imagem móvel da eternidade e ao colocar em ordem o céu daquela eternidade que habita na unidade, ele fez uma imagem eterna, movendo-se de acordo com o número, mesmo aquele que chamamos de tempo. Já em Aristóteles, nós vamos ver que Aristóteles diz em sua Física, né, principalmente no livro 4, que trata do Cronos, tempo, nos capítulos 10 a 14, ele diz o seguinte: é impossível que exista o tempo sem a alma, a menos que o próprio sujeito seja o tempo, como se admite o movimento existir sem a alma. O antes e o depois existem no movimento, e estes são o tempo enquanto numerados. Em sua definição do tempo, Aristóteles argumenta sobre tons de forma qualitativa e de forma quantitativa, mas principalmente de forma quantitativa. Por quê? Por causa dessa questão do número. Né? Para ele é mais relevante a mensuração, o que é mensurável no caso. Então ele afirma que sem a alma não haveria nenhum tempo, né? Pois unicamente a alma consegue contar, ou seja, numerar. E Aristóteles deu mesmo pouca atenção à percepção do tempo nesse sentido, né? Em nível psicológico, por exemplo, quando ele trata da memória. Já Plotino, na Enéadas 3, ele começa de algum modo assim: é preciso, com efeito, que nós também participemos da eternidade. Mas como se estamos no tempo? No entanto, como é possível estar no tempo e como na eternidade nos será sabido se descobrirmos antes o que é o tempo? Portanto, devemos descer da eternidade para a investigação do tempo e para o tempo, pois lá o caminho era para cima, mas agora façamos enunciados descendo, não completamente, mas do modo como desceu o tempo. E depois, mais adiante, Plotino, ele diz assim: se alguém disser que o tempo é a extensão do movimento, não a extensão do movimento em si mesmo, mas a extensão junto à qual o movimento tem sua extensão, como se concorresse com ela, não responderá o que é isso. É claro, no entanto, que isso é o tempo em que o movimento aconteceu. Mas isso é o que nossa reflexão buscava desde o início, sendo o que é tempo.
é um caso parecido, na verdade idêntico, ao de alguém que, se interrogado sobre o que é o tempo, respondesse que é a extensão do movimento no tempo. Que é, então, essa extensão a que chamas tempo, colocando-a fora da extensão própria ao movimento? Por sua vez, quem coloca a extensão do próprio movimento ao procurar onde colocar o intervalo de repouso ficará perplexo. Pois uma coisa pode ficar em repouso pela mesma duração que outra pode se mover. E poderias dizer que o tempo de ambas as coisas é o mesmo, sendo evidente que é distinto de ambos. Então, que é e que natureza possui essa extensão? Porque não há de ser uma extensão espacial, pois isso também é exterior a ele. É assim que se apresentava a perspectiva de Plotino sobre o tempo. Um pouco mais adiante, Santo Agostinho, em suas Confissões, livro 11, interroga-se: que é, pois, o tempo? Quem seria capaz de explicá-lo de maneira breve e fácil? Quem pode concebê-lo, mesmo no pensamento, bastante nitidamente para exprimir por meio de palavras a ideia que dele faz? E contudo, a noção mais familiar e mais conhecida de que usamos em nossas conversações, quando falamos de tempo, sem dúvida, compreendemos o que dizemos. O mesmo acontecerá se ouvirmos alguém falar do tempo. Que é, pois, o tempo? Pergunta Santo Agostinho. Se ninguém me pergunta, eu o sei. Mas se me perguntam e quero explicar, não sei mais nada. Agostinho tem, obviamente, de certa maneira e sob certa perspectiva, o mérito de expor pela primeira vez o tempo sob o viés da psicologia. Interessante, né? E as observações de Aristóteles sobre simile-traço e que estão em seu tratado, por exemplo, a memória e a reminiscência, são praticamente, no caso, insuficientes e permanecem em desacordo com o que o próprio Aristóteles afirmava na sua física. São Tomás de Aquino, por sua vez, segue quase totalmente a teoria do tempo de Aristóteles, isto é, sob o ponto de vista quantitativo, como o número ou a medida do movimento segundo antes e depois, mas ainda acrescenta o aeon, só que em latim clássico, essa pronúncia. Se fosse num latim vulgar, poderíamos dizer assim, aevon, né? Que seria a duração dos anjos e dos seres espirituais, né? E esse tal o ael participa da natureza do tempo e da eternidade e é referente às substâncias criadas como uma ponte que liga o tempo e a eternidade, né? Seria isso mais ou menos em São Tomás de Aquino, né? O tempo e o movimento permanecem restritamente ligados entre si e complementares. E aí, Padre Antônio Vieira, também no seu belo Sermão do Mandato, de 1643, diz assim: tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo digere, tudo gasta, tudo acaba, atreve-se o tempo a colunas de mármores, quanto mais a corações de cera. São as afeições como as vidas que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco que terem durado muito. São como as linhas que partem do centro para a circunferência, que quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso os antigos sabiamente pintaram o amor menino, porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco, com que já não tira, embota-lhe as setas, com que já não fere, abre-lhe os olhos, com que vê o que não via, e faz-lhe crescer as asas, com que voa e foge. A razão natural de toda esta diferença é porque o tempo tira a novidade às coisas. Descobre-lhe os defeitos
enfastia-lhe o gosto e basta que sejam usadas para não serem as mesmas. Essa era a noção de tempo que Padre Antônio Vieira tinha no Sermão do Mandato de 1643, porque existem outros sermões do Mandato. A ética, e a gente chega em Spinoza. A ética de Spinoza pode nos ofertar alguma filosofia do tempo? Olha, à prima vista, isso parece mesmo meio absurdo. Por quê? Porque Spinoza é talvez o filósofo que mais insistiu no fato de que toda verdade autêntica deve ser apreendida sub spec aeternitatis, ou seja, do ponto de vista da eternidade, e que a própria eternidade parece inteiramente atemporal. Ele disse que a eternidade não pode definir-se pelo tempo, nem ter qualquer relação com o tempo. Depois afirma que a eternidade não pode ser explicada pela duração, bem como na eternidade há, além disso, nem quando, nem antes, nem depois. E acrescenta ainda Spinoza que ninguém duvida, aliás, que imaginamos o tempo. Por essas questões e outras, ele tem sido exageradamente acusado de não levar o tempo a sério. Os comentadores que atribuem a Spinoza essa ideia de que o tempo e a duração são tão irreais ou produzidos pela imaginação como um ao outro tendem a conceber a duração e o tempo como mais ou menos equivalentes e certamente como tendo o mesmo status ontológico. Todavia, Jonathan Bennett, em seu estudo de Spinoza, se opõe a essa ideia. Ele argumenta que Spinoza define tempo e duração de maneira diferente e que para Spinoza o tempo não é fundamentalmente real, mas essa duração é. Se seguirmos a indicação dada por Bennett, podemos encontrar 3 usos do termo tempo em Spinoza. O tempo como medida ou como um período fixo de tempo, o tempo como relações temporais de antes e depois, ou de passado, presente e futuro, e os movimentos específicos no tempo, ou seja, o movimento em que algo acontece. Todos esses designs, diz Spinoza, são produtos da nossa imaginação. E aí, estamos quase praticamente chegando aos 2 autores que Kant vai atacar essa noção de tempo e espaço. Quais são esses 2 autores? Isaac Newton e Leibniz. E aí, para apreciar a compreensão do espaço e tempo de Kant, nos auxilia a compreender as posições filosóficas contra as quais ele estava reagindo, Como eu falei, a de Newton e a de Leibniz. Vamos à de Newton. Newton considerava o espaço e o tempo como realidades independentes da mente humana. Há um espaço absoluto, imóvel e inflexível, dentro do qual todas as localizações são originalmente traçadas, e um tempo absoluto e uniformemente imóvel, dentro do qual todos os movimentos ocorrem. Tanto o espaço quanto o tempo são recipientes vazios existindo antes de todo o conteúdo material. Embora Kant tenha percebido tal utilidade para os estudos científicos dessa abordagem newtoniana, ele vai contestar. Por quê? Porque em Newton, tempo e espaço são absolutos. E aí Kant diz que se tempo e espaço são absolutos, o que aconteceria? Nossa vida seria mecânica, tudo no universo seria aplicado, isso poderia ser aplicado no universo. E aí nós não teríamos uma ética, uma moral humana e nem mesmo liberdades, Se o espaço e o tempo são absolutos, então as relações matemáticas, geométricas e causais se aplicariam absolutamente ao universo. Nosso mundo seria um mundo único, previsível, mecânico e desprovido de liberdade. Essa é uma das críticas que Kant vai fazer a Isaac Newton em relação ao conceito dele de tempo. Além disso, se o espaço e o tempo são absolutos,
E se alguém, por exemplo, acredita em Deus, então o espaço e o tempo deveriam estar entre as características de Deus, porque Deus é o absoluto, a noção de Deus. Então, o mundo, espaço temporal, com toda a imperfeição e dor que contém, seria então total ou parcialmente igualado ao próprio Deus. Uma proposição panteísta que, na época, pareceria mais ateísmo do que teísmo. Kant rejeitou essa equação em favor de uma concepção mais tradicional, onde Deus está situado além e independente do tempo e do espaço. Consequentemente, ele buscou uma forma de conceber o tempo e o espaço que preservasse a sua eficácia científica, mas não se apresentassem como entes seres absolutos, seja substancialmente, né? Para Kant, tempo e espaço vão ser apresentados como formas puras dos fenômenos, formas puras a priori de todo fenômeno, ou seja, da intuição. Então, vamos ver como isso vai acontecer. Contrastando com a concepção mais natural de espaço e tempo de Newton, também tem a concepção que Leibniz faz dessa relação espaço-tempo, que Kant também vai atacar essa concepção de Leibniz, entendeu? Então veja só, o relato de Leibniz faz sentido apenas em referência, como eu anotei aqui, à sua perspectiva metafísica extraordinária, inspirada por seu trabalho na matemática. Segundo Leibniz, o universo ele é composto de substâncias simples, onde cada substância é uma alma independente com um conjunto de percepções dada por Deus. As almas não estão localizadas no espaço e no tempo. O tempo e o espaço são apenas as ordenações das respectivas percepções dentro de cada um desses pontos espirituais. Nem as almas simples interagem umas com as outras. Cada uma é um todo isolado, fechado em si mesmo, sem janelas. O conjunto de percepções de cada alma está, no entanto, sincronizado com todas as outras. É o que afirma Leibniz. Veja, uma vez que cada alma simples tem um conjunto de percepções ou objetos como seu conteúdo, o espaço e o tempo se tornam nada mais do que conjunto de relações entre essas percepções ou objetos. Na visão de Leibniz, as almas e seus objetos vêm em primeiro lugar e o espaço e o tempo aparecem como estruturas secundárias, derivadas em referência aos conteúdos perceptuais das almas simples. Dentro dessa perspectiva de espaço e tempo, são meramente, então, em Leibniz, relações. Já em Kant, a gente vai ver que espaço e tempo são intuições puras, a priori, da sensibilidade. São as formas de todo fenômeno. O fenômeno ele tem uma parte material, que é o que o objeto nos causa, a sensação que nos afeta, que é a parte material, e a parte formal de todo fenômeno em Kant é o espaço e o tempo. O espaço e o tempo são condições a priori para todos os fenômenos. Isso é muito interessante, a gente vai ver isso. Eu só estou dando a introdução de como é que Kant vai reagir a essas teorias sobre o espaço e o tempo antes dele. Nesse ponto, então, específico, né, contra Leibniz e contra Isaac Newton, Kant discorda. Ele afirma que os objetos no espaço e no tempo não podem existir independente do espaço e do tempo. Para ele, o inverso é verdadeiro. Primeiro temos em nossas mentes os recipientes vazios de espaço e tempo, ou seja, intuições puras a priori, e então nossa experiência sensorial preenche o espaço e o tempo com os objetos que ela nos dá. Ou seja, os objetos, através de uma experiência sensível e possível, obviamente, através de uma experiência, de um dado empírico, o objeto nos afeta, essa intuição ela é revestida de uma maneira formal pelo espaço e tempo. Mas o espaço e tempo em Kant são subjetivos. Estão no sujeito. Interessantíssimo isso. Vocês vão ver por que Kant diz isso. Leibniz, então, argumenta, além disso, que uma vez que Deus não precisa de espaço e tempo para perceber as coisas, o espaço e tempo não podem ser seres absolutos. Olha, a visão de Kant é que
uma vez que não podemos saber se Deus existe ou não, para começar, então já fica difícil dizer se existem quaisquer percepções que sejam independentes do espaço e do tempo do universo. Quem leu completamente a Crítica da Razão Pura, que eu não vou adiantar aqui agora, sabe qual é o final lá, o que é que ele diz em relação a Deus. A prova da existência de Deus, né? Então veja, eu só posso partir para o conhecimento de qualquer objeto, que essa é a grande virada coperniciana de Kant, se eu parto do homem para qualquer objeto, porque eu posso ter pelo menos conhecimentos fenomênicos do homem, da espécie humana, para depois da outra. Eu não sei absolutamente nada da divindade. Como é que eu posso partir de Deus para poder conhecer as coisas? Então Kant diz, não, eu tenho que partir do homem para poder conhecer, inclusive ver se é possível conhecer Deus. E é isso aí. Então, vamos começar agora, né, a estética transcendental da Crítica da Razão Pura. E aí eu fiz alguns acréscimos, obviamente, de grego, para a gente facilitar a compreensão da Crítica da Razão Pura. E praticamente toda parte é tirada do livro de Kant, né? Eu só vou comentar alguma coisa. Eu fiz um resumo da parte da estética transcendental de Kant, e aí a gente vai comentando. Que na estética transcendental é onde ele estuda, aborda a questão do tempo, espaço e os apresenta como formas puras, intuições puras da sensibilidade, né? Não existe fenômeno algum fora do tempo e do espaço. Então vamos começar. A palavra grega aistetikos, que é um adjetivo, vem de aistesis, que é um substantivo, que significa, entre outras coisas, sensação, percepção. E é no sentido de sensação que Kant vai empregar o termo estética, tá certo? A ístesis vem do verbo aistamonai. Aistamonai, que quer dizer, em grego antigo, perceber e apreender. Estética transcendental, em Kant, na Crítica da Razão Pura, é a ciência de todos os princípios da sensibilidade a priori. Quem viu a minha outra live sabe o que é a priori, a posteriori, o que é transcendental, esses termos todos, porque eu expliquei lá. Então é sempre bom depois dar uma olhada lá. Mas vez ou outra eu posso explicar. A priori, por exemplo, é que é anterior a qualquer experiência, antes do empírico. Não tem relação com o empírico, não teve. Para ser verdade, eu não preciso de uma experiência possível, tá ok? Então, a estética transcendental é a primeira parte da teoria transcendental dos elementos que está na Crítica da Razão Pura, né? Nela estudamos, portanto, a sensibilidade, enquanto que na lógica transcendental nós vamos estudar o entendimento. Olha, o entendimento opera por conceitos, a sensibilidade opera através de intuições. E o que é que nós vamos fazer na estética transcendental, nessa ciência? Nós vamos primeiro isolar a sensibilidade, que seria, vamos dizer assim, o órgão responsável pelas intuições, né? Intuição é aquela representação quando um objeto exterior nos afeta, né? Abstrair de tudo que o entendimento pensa em seus conceitos, então nós não vamos trabalhar com o entendimento, tá? E apartar tudo que pertence à sensação, para que reste a intuição pura e simples, isto é, a forma de todo fenômeno. Se eu tenho um objeto, se eu olho para uma bola, se eu pego uma coisa, se eu sinto um gosto de algo, veja, todas essas questões são intuições transmitidas aos nossos órgãos dos sentidos, certo? São intuições sensíveis, empíricas, porque partiu de uma experiência. Se eu tirar tudo isso, me abstrair de tudo isso e de conceitos, o que é que resta na sensibilidade? Para Kant, resta a forma de todo fenômeno. Ou seja,
todo fenômeno só vai ser possível se ele tiver uma forma. E o que é essa forma de todo fenômeno? Como vocês viram quando eu expliquei na introdução à crítica da razão pura, nós não temos como conhecer as coisas em si. Então, o que nós conhecemos dos objetos, das coisas, são os fenômenos, que são representações das coisas de forma, a representação material e a representação formal. E essa representação formal, o arcabouço formal de todo fenômeno é o espaço e o tempo, que são formas puras a priori da sensibilidade. A forma dos fenômenos é uma intuição pura a priori, e ela compreende o espaço e o tempo em Kant, como princípios e condições de conhecimentos a priori, ou seja, conhecimentos que, para serem verdadeiros, eu não preciso de um experimento empírico. Intuição pura é a forma pura da sensibilidade, verifica-se a priori no espírito. Kant, no começo da estética transcendental, afirma que a sensibilidade é a capacidade de receber representações. Ou seja, claro, porque se os objetos externos nos afetam, a sensibilidade é essa capacidade de receber essas afetações causadas pelos objetos, como eles nos afetam, essas representações. Por isso, a sensibilidade é uma receptividade. Graças à maneira como somos afetados, como eu disse, pelos objetos. Se então recebemos representações dos objetos, por sermos por eles afetados, tais representações não podem ser, por isso, mesmo os objetos em si. Claro, eu expliquei na introdução isso. O que nós temos conhecimentos do mundo são os fenômenos. Kant diz que o mundo é o conjunto de todos os fenômenos. Nós não podemos ter conhecimento das coisas, dos objetos em si. Assim, por meio da sensibilidade, os objetos nos são dados por meio de intuições. Só a sensibilidade nos fornece intuições. O que pensa os objetos é o entendimento. Logo, é do entendimento que provém os conceitos. A sensação, portanto, é o efeito de um objeto sobre a capacidade representativa, na medida em que somos afetados pelo próprio objeto. Se somos afetados por um objeto externo a nós mesmos, a intuição que se relaciona com esse objeto, por meio dessa sensação, ela é empírica, porque partiu de uma experiência com tal objeto, pois houve, como disse, uma experiência, necessidade de uma experiência sensível, que é dada através dos órgãos dos sentidos, para que esse objeto fosse intuído, percebido. Fenômeno, em Kant, na crítica da razão pura, é o objeto indeterminado de uma intuição empírica. Em Kant, como eu disse, o mundo é o conjunto de todos os fenômenos. A matéria do fenômeno é o que no fenômeno corresponde à sensação. Ou seja, o que um objeto nos afeta é a matéria do fenômeno. Todo fenômeno só é possível dentro do espaço e do tempo. O espaço e o tempo é a forma desse fenômeno. A forma do fenômeno é o que possibilita que o diverso do fenômeno possa ser ordenado segundo determinadas relações. A forma dos fenômenos encontra-se a priori no espírito, ou seja, espaço e tempo em Kant são subjetivos. Não precisam, para existir, de uma experiência possível e muito menos são absolutos nesse sentido. Nem são conceitos, discursivos, muito menos um conceito empírico. A forma dos fenômenos encontra-se a priori no espírito, isso é, são prévias a quaisquer experiências sensíveis empíricas. Todo fenômeno está formalmente delimitado, como expliquei, pelo espaço e pelo tempo. Então, fenomenicamente, nada está fora do espaço e do tempo. As representações puras são as representações em que nada se encontra que pertence à sensação. Logo, a forma pura das intuições sensíveis, em geral,
encontra-se a priori no espírito. E aí começamos a primeira seção da estética transcendental da crítica da razão pura, que chama-se, em Kant, na crítica da razão pura, do espaço. E aí ele parte para a exposição metafísica, ele diz, do conceito do espaço. Para depois vocês perceberem que eles vão dizer que o espaço não é um conceito. Interessante isso. Ele chama de exposição metafísica quando contém o que representa o conceito enquanto dado a priori. Então ele diz, através do sentido externo, temos a representação dos objetos exteriores a nós e situados no espaço. É através do sentido interno que o espírito intui a si mesmo ou seu estado interno. A alma não é intuída como objeto. A consciência de si, Kant chama de apercepção. Tudo que pertence às determinações internas é representado segundo relações de tempo. Neste momento, Kant pergunta o que são espaço e tempo e se são entes reais. A seguir diz que vai proceder à exposição do conceito de espaço. Para Kant, exposição, o que é uma exposição em Kant? É a apresentação clara, embora não pormenorizada, do que pertence a um conceito. Ou seja, é como se você tivesse que dizer o que é que realmente cabe num conceito, não tão detalhadamente. Nesta perspectiva, Kant diz que pertence ao conceito de espaço. O espaço não é um conceito empírico, isto é, construído a partir de experiências externas. O espaço é uma representação necessária a priori que fundamenta todas as intuições externas. O espaço não é um conceito, como eu falei, discursivo, é uma intuição pura, ou seja, é a forma pura de todos os fenômenos. O espaço é representado como uma grandeza infinita dada. Tendo dito isso, Kant afirma que o espaço é uma condição de possibilidade dos fenômenos. É uma representação a priori, é uma intuição pura, como eu já expliquei. Assim, só podemos ter uma representação de um único espaço. Em Kant, as partes do espaço, elas são um todo do espaço. O espaço é uno em Kant, por isso que ele é subjetivo, ele é uma condição formal, ele é a forma de todo fenômeno. Todas as partes do espaço existem simultaneamente no espaço infinito. Logo, a representação originária do espaço é uma intuição a priori e não um conceito. O espaço, em Kant, ele é percebido antes de qualquer experiência empírica. Ele é realmente subjetivo. Portanto, o fundamento de todos os conceitos de espaço é uma intuição a priori, né? É uma sensação antes da experiência. Nenhum conceito, enquanto conceito, encerra em si uma infinidade de representações. Aí vem o segundo tópico da crítica da razão pura, que ele chama exposição transcendental do conceito de espaço. Né? A gente saiu da exposição metafísica e vamos para a exposição transcendental. E o que seria essa exposição transcendental do conceito de espaço? A explicação de um conceito considerado como um princípio, a partir do qual se pode entender a possibilidade de outros conhecimentos sintético a priori. Eu já expliquei na introdução, depois vocês vejam um outro vídeo, que é conhecimento sintético a priori. Então vamos lá. Segundo Kant, a geometria é uma ciência que determina sinteticamente e a priori as propriedades do espaço. Assim, ele pergunta: qual deve ser a representação do espaço para que esse seu conhecimento seja possível? Kant constata que o espaço tem de ser originariamente uma intuição, ou seja, tem que ser independente de conceitos fora do entendimento, e que ele também é uma intuição que não precisa da experiência possível, uma experiência, um fato empírico. Ele é uma condição a priori de todo fenômeno.
né? Dito isso, Kant afirma que as proposições geométricas são todas apodídicas, elas são verdades em si mesmas, isto é, implicam a consciência da sua necessidade, e conclui que a intuição externa, que precede os próprios objetos e que permite determinar a priori o conceito destes, situa-se no sujeito, como forma do sentido externo em geral, isto é, enquanto propriedade formal do sujeito de ser afetado por objetos, e obtém uma representação imediata dos objetos, uma intuição. E aí, quais são as consequências dos conceitos precedentes? Também tem isso lá na Crítica da Razão Pura. São as seguintes. O espaço não representa qualquer propriedade das coisas em si, nem essas coisas em suas relações recíprocas. Veja, isso aí já vai totalmente contra o que eu expliquei em relação a Newton e a Leibniz. O espaço é a forma de todos os fenômenos dos sentidos externos, isto é condição subjetiva do sujeito da sensibilidade, única que permite a intuição externa. Também vai totalmente contra os conceitos de espaço e tempo em Leibniz e em Newton, que eram contemporâneos. A forma de todos os fenômenos é dada no espírito antes de todas as percepções reais a priori. O espaço é uma intuição pura que contém os princípios das suas relações. Só do ponto de vista do sujeito podemos falar do espaço. Como eu falei, espaço e tempo em Kant são subjetivos. A forma da sensibilidade, que é a receptividade, é condição necessária de todas as relações nas quais os sujeitos são intuídos como exteriores a nós. Quando abstraímos de todos os objetos, é uma intuição pura que resta. Que intuição pura é essa? O espaço. As condições particulares da sensibilidade só são condições de possibilidade dos fenômenos e não das coisas em si. Por quê? Porque não podemos conhecer as coisas em si. Nós podemos conhecer as representações dessas coisas em si, formalmente, materialmente, constituindo um fenômeno, né? O mundo fenomênico. O espaço abrange todas as coisas que nos possam aparecer exteriormente como fenômenos, mas não as coisas em si. A realidade do tempo, que é a sua validade objetiva em relação a tudo que nos possa ser apresentado exteriormente, isto é, a sua realidade empírica. Então, em Kant, espaço tem uma realidade empírica. Realidade empírica. Mas ele é uma condição formal, subjetiva, a priori. É uma intuição pura, a priori. E nesse sentido, não precisa de uma experiência. Entendeu? A idealidade transcendental do espaço, ao contrário da realidade do espaço, isto é, o espaço nada é, se abandonamos a condição de possibilidade de toda a experiência e o consideramos como fundamento das coisas em si. Claro, se não podemos ter conhecimento das coisas em si, se você considerar que pode ter esse conhecimento das coisas em si, então também o espaço nada seria, né? Isso seria, em Kant, a idealidade transcendental do espaço. Excetuando o espaço, não há nenhuma outra representação subjetiva e referida a algo exterior que possa denominar-se objetivo a priori, né? O tempo, ele é, ao mesmo tempo, imediato, exterior e interior. Nós vamos ver isso lá quando estudar. Os objetos exteriores são apenas simples representações da nossa sensibilidade, cuja forma é o espaço. Tudo o que nós percebemos exteriormente são representações fenomênicas. E aí vem a segunda seção, que é onde Kant vai tratar do tempo, né? Exposição metafísica do tempo. O tempo não é um conceito empírico. Praticamente Kant vai repetir
tudo que ele disse do espaço, ele vai aqui dizer em relação ao tempo também. O tempo não é um conceito empírico, como ele vai também dizer que não é um conceito discursivo, como a gente viu quando ele disse do espaço, que derive, no caso, de uma experiência qualquer. Nem a simultaneidade, nem a sucessão surgiriam na percepção se a representação do tempo não fosse o seu fundamento a priori. O tempo é uma representação necessária que constitui o fundamento de todas as intuições. Não se pode suprimir o próprio tempo em relação aos fenômenos em geral, porque o tempo e espaço em Kant são as formas dos fenômenos. O tempo é dado a priori, ou seja, é subjetivo e independe de qualquer experiência. O tempo é uma necessidade a priori, tendo uma única dimensão, é uno, tanto quanto o espaço também, vocês viram, em Kant é uno. Tempos diferentes não são simultâneos, mas sucessivos. Espaço é que são simultâneos e não são sucessivos. Tais princípios não são obtidos pela experiência, pois esta não concede rigorosa universalidade e nem certeza apodítica. Então Kant quer dizer que o espaço e o tempo, sendo formas puras da intuição, eles podem ser universais e podem dar certeza apodítica deles mesmos. Mas, caso fosse através de uma experiência, se eles fossem empíricos, não seria possível, porque a própria experiência não tem garantia absoluta de universalidade e nem de certezas apodíticas. Nós sabemos bem disso. O tempo não é um conceito, como eu falei, discursivo, isto é, um conceito universal, mas uma forma pura da intuição sensível. A representação originária do tempo terá de ser dada como ilimitada. E aí ele vai fazer a exposição transcendental do conceito de tempo, e ele diz que o conceito de mudança e o de movimento só são possíveis na representação do tempo e mediante esta. Só no tempo, sucessivamente, é que determinações contraditoriamente opostas podem se encontrar numa mesma coisa. E aí, novamente, em relação também ao que ele fez em relação ao espaço, ele vai dizer quais são as consequências desses conceitos. As consequências. O tempo não é algo que existe em si ou que seja inerente às coisas, como uma determinação objetiva. Existe mesmo sem objeto real. Se fosse inerente às coisas, não precederia os objetos como sua condição, nem mesmo ser intuído a priori mediante proposições sintéticas. É condição subjetiva indispensável para que tenham lugar em nós todas as intuições. O tempo é a forma do sentido interno, isto é, da intuição de nós mesmos e do nosso estado interior. A representação do próprio tempo é uma intuição porque todas as suas relações se podem expressar numa intuição externa. O tempo é a condição formal a priori de todos os fenômenos em geral. O espaço, enquanto forma pura de toda a intuição externa, limita-se como condição a priori aos fenômenos externos. O tempo é condição formal da intuição interna. O tempo constitui a condição a priori de todos os fenômenos em geral e é a condição imediata, como eu falei, dos fenômenos internos, imediata dos fenômenos externos, porque a imediata dos fenômenos externos é o espaço. Todos os fenômenos em geral, isto é, todos os objetos sentidos, estão no tempo e necessariamente sujeitos às relações temporais. O tempo é uma condição subjetiva da nossa intuição, porque é sempre sensível por sermos afetados pelos objetos, e não é nada em si fora do sujeito. A intuição é propriamente, em Kant, a condição própria pela qual o tempo pertence à representação dos objetos. Todas essas coisas, enquanto fenômenos, estão no tempo. Tal princípio tem validade objetiva e universalidade a priori. É a que a gente chama de realidade empírica do tempo, como ele também fez a realidade empírica do espaço.
Nunca na experiência nos pode ser dado um objeto que não se encontre submetido à condição do tempo. E a idealidade transcendental do tempo, simile à idealidade transcendental do espaço, como a gente viu, o tempo também não seria nada se abstrairmos das condições subjetivas da intuição sensível, não podendo ser atribuídos aos objetos em si. Por quê? Porque nós não podemos ter conhecimento dos objetos em si, só dos fenômenos, das representações desses objetos. E aí Kant parte para uma próxima seção, na estética transcendental, chamada explicação. Nessa, Kant admite que a sua teoria recebeu uma objeção unânime quanto ao fato de o tempo ter realidade empírica, mas não realidade absoluta transcendental. A gente já viu no começo que Kant quem queria que o tempo tivesse realidade absoluta e transcendental era Leibniz e Newton. Mas Kant disse que se isso fosse verdade, seria uma contradição, que eles, no caso que eles estavam defendendo em relação ao próprio conceito de Deus, vamos dizer assim, e também no fato de que você não seria capaz de fazer uma ética e a liberdade, e ter liberdade, porque seria um mundo mecânico, né? A objeção é feita assim. Como é que era feita essa objeção a Kant? As mudanças são reais, certo? Ora, então, se as mudanças são reais no tempo, só no tempo são possíveis. Logo, o tempo é algo real. Esse era o argumento simplório, né? Só que Kant não nega a realidade do tempo, mas afirma que se trata da forma real da intuição interna, logo tem realidade subjetiva. O tempo não deve ser encarado realmente como objeto, mas apenas como modo de representação de mim mesmo como objeto. Logo, o que subsiste é a realidade empírica do tempo como condição de todas as nossas experiências. Porque o tempo, no caso, seria a forma de todo fenômeno, uma intuição pura a priori. Então o tempo é inerente ao sujeito que intui os objetos. O fenômeno, nesse caso, tem duas faces. Uma em que o objeto é considerado em si mesmo, né, a coisa em si, independente de como nós somos afetados por esses objetos, ou seja, como os objetos são intuídos. E tem natureza, nesse caso teria uma natureza problemática, porque nós não podemos conhecer os objetos em si mesmo. E aqui se considera a forma da intuição desse objeto, que no caso é aquela representação que tem uma parte material e a parte formal, que é o espaço e tempo, de todo o fenômeno, obviamente. Então, o espaço e tempo são, portanto, duas fontes de conhecimento das quais se podem extrair a priori diversos conhecimentos sintéticos, né? E aí a gente lembra, vocês lembram que eu falei o que era sintético e analítico, né? Sintético é quando, por exemplo, numa proposição nós temos um sujeito e um predicado, e aí o predicado acrescenta algo a esse sujeito, e aí nós temos um tipo de conhecimento. Quando o predicado não acrescenta absolutamente nada ao sujeito, então também nós temos um outro tipo de conhecimento. E aí eu expliquei lá na introdução da crítica da razão pura, vocês dão uma olhada lá o que é sintético, a priori, tal. Só os fenômenos constituem o campo de validade do tempo e do espaço enquanto fontes de conhecimento, enquanto formas puras de toda a intuição sensível. Sim, porque nós não podemos ter conhecimento das coisas em si, em Kant. Os que afirmam a realidade absoluta do espaço e do tempo, aí agora, aquelas foram objeções que fizeram a teoria de Kant do tempo e do espaço. Aí agora Kant vai rebater. Os que afirmam a realidade absoluta do tempo e do espaço, considerando-os como substância, então tendem a aceitar dois não seres eternos, infinitos, existindo por si mesmo, espaço e tempo, sem serem algo de real somente para abranger tudo o que é real. Ou então considerando-os como acidente, que consideram o espaço e tempo como relações de fenômenos, como no caso de Leibniz, justaposição e sucessão abstraída da experiência, tende a contestar a validade das teorias matemáticas a priori, relativamente às coisas reais, ou pelo menos a sua certeza apodítica, pois tal certeza só se verifica a posteriori, ou seja, a partir de uma experiência.
Assim, para os dois, falta-lhes uma intuição a priori verdadeira e objetivamente válida, porque senão você não pode exigir uma universalidade. Para Kant, espaço e tempo não são formas originárias da sensibilidade, e no espaço, considerado em si mesmo, nada é móvel, não é o tempo que muda, mas algo que está no tempo. E é preciso lembrar que movimento e mudança requerem experiência. E aí tem as observações gerais, que ele vai fazer depois, sobre a própria estética transcendental. E aí ele diz: a nossa intuição nada mais é do que a representação do fenômeno. A representação, no caso, material, porque a parte externa do fenômeno é o tempo e espaço. As coisas intuídas não são em si mesmas como as intuímos, porque as coisas em si mesmas são diferentes, Lídia querida, são diferentes dos fenômenos. Então nós não temos como conhecer as coisas em si, em Kant, apenas os fenômenos, o mundo fenomênico. Então as coisas intuídas não são em si mesmas como as intuímos, diz Kant, nem as suas relações são em si mesmas constituídas como nos aparecem. Se fizermos abstração do nosso sujeito ou mesmo da constituição subjetiva dos sentidos em geral, tempo e espaços desaparecem, bem como as relações dos objetos no tempo e no espaço, diz Kant, né? Então, não temos conhecimento das coisas em si, mas apenas dos fenômenos. Isso é uma consequência. Espaço e tempo são, então, as formas puras do modo de perceber o mundo, por serem as formas de todo fenômeno e por serem intuições puras a priori da sensibilidade. A sensação em geral é a sua matéria, ou seja, a sensação é aquilo que o objeto exterior nos afeta, né? O espaço e o tempo só são conhecidos a priori, ou seja, então eles são subjetivos porque eles são independentes de qualquer tipo de experiência em Kant, antes de qualquer percepção real. Por isso os denominamos de intuições puras. A sensação é aquilo que no nosso conhecimento faz com que este se chame conhecimento a posteriori, isto é, intuição empírica. Através da sensibilidade, que é a capacidade de conhecimento, modo de intuição, obtemos conhecimento dos fenômenos, no caso, sempre a posteriori. Os objetos transcendentais são as coisas em si. Desses objetos, nós não podemos ter conhecimento. Não temos como ter conhecimento. A estética transcendental é certa e indiscutível quanto se pode exigir de uma teoria que deva servir de um órgão. Para obter conhecimento, só há dois caminhos. Ou através dos conceitos, e a gente viu que quem opera através dos conceitos é o entendimento, ou através das intuições, que quem opera com as intuições é a sensibilidade. E esses conhecimentos podem ser a priori ou a posteriori, sintético ou analítico, né? A gente viu isso na introdução quando eu falei. De simples conceitos não se pode obter conhecimento sintético, apenas analítico. Espaço e tempo são condições necessárias de toda experiência interna e externa, são condições meramente subjetivas da intuição. Se a intuição contiver apenas relações, é a forma da intuição. Tal forma é a maneira pela qual o espírito é afetado por sua própria atividade, por esta posição da sua representação, isto é, um sentido interno considerado na sua forma. Tudo que é representado por um sentido é um fenômeno. Ou seja, então um fenômeno é uma representação que tem uma parte material, que é aquela que nos afeta, cada objeto, e uma parte formal, que é o tempo e o espaço. Então os fenômenos são representações dadas pelos sentidos. Como um sujeito, então, pode intuir a si mesmo? A consciência de si mesmo, como eu já tinha falado,
Kant chama de apercepção. É junto, apercepção. É a representação simples do eu. No ser humano, tal consciência exige uma percepção interna do diverso, previamente dada no sujeito. O próprio espírito intui a si mesmo por seguinte, tal como aparece a si e não como é. Porque do mesmo jeito que a gente não pode ter conhecimento das coisas em si, também não podemos fazer dessa maneira com o próprio espírito. Os objetos como aparecem, como afetam nossos sentidos, não são simples aparências, como pensava Berkeley, por exemplo. Isto é, fenômenos não são simples aparências. Quando se atribui realidade objetiva a essas formas de representação, é que se não pode evitar que tudo se transforma em simples aparências. Fenômeno é aquilo que deve ser sempre procurado na relação do objeto ao sujeito e é inseparável da representação do objeto. Os predicados do espaço e do tempo são atribuídos aos objetos como tais, e nisso não há aparência, ilusão. Para Kant, Berkeley reduziu os corpos a simples aparências. Tempo e espaço, então, são formas subjetivas do nosso sensível, no caso da nossa intuição, tanto externa como interna. Tal modo depende da existência do objeto, qual afeta a capacidade de representação do sujeito, a sensibilidade. Este modo de intuição não deixa de ser sensibilidade, justamente por ser uma intuição derivada e não original. E aí ele conclui a estética transcendental, que ele diz assim: para resolver o problema geral da filosofia transcendental, como são possíveis proposições sintéticas a priori. E aí ele vai dizer que, para resolver esse problema, primeiro temos que considerar tempo e espaço como intuições puras a priori. Num juízo a priori, ao querermos sair do conceito dado, encontramos aquilo que pode ser descoberto a priori, não no conceito, mas na intuição correspondente. E pode estar ligado sinteticamente a esse conceito, né? Por isso, tais juízos nunca podem ultrapassar os objetos dos sentidos e apenas têm valor para objetos da experiência possível. E aí abre-se a crítica da razão pura com a estética transcendental. Uma coisa que parecia tão complexa, né, aos olhos de muitas pessoas, é isso. Essa é a estética transcendental da crítica da razão pura de Immanuel Kant. Um beijo para vocês e uma ótima noite. Espero que tenham gostado.